Emílio, eu queria. Esse ponto é importantíssimo, né? A questão da política pública para chegar numa estrutura onde a gente possa pensar, principalmente, claro, na rede pública, em um modelo híbrido. E aí tem um outro dado que me chama a atenção: 85% dos professores uma pesquisa da USP, professores de São Paulo, dizem que alunos têm aprendido menos durante a pandemia. Que avaliação que você faz desse ensino, nesse momento, obrigatoriamente à distância, e como é que a gente tem avançado em políticas públicas para que a gente tenha uma estrutura para todo mundo? E vale dizer que esse estudo da USP, ele capta uma percepção, né? E não, de fato, um aprendizado. A gente não tem a medição do aprendizado, capta a percepção dos professores. Exatamente. Na verdade, essa dificuldade do aprendizado, ela realmente acontece. Porque, vejam só, os professores não foram preparados para aulas remotas. Eu sou professor. Vários professores que estão nos ouvindo agora, nós fomos preparados para as aulas presenciais. Além disso, na aula presencial, quando você tem a mediação da aprendizagem, você estabelece o vínculo com o aluno. O estabelecimento do vínculo faz com que o aluno aprenda, inclusive. Aliás, existe uma pesquisa que diz que 70% do aprendizado do aluno é pelo impacto do seu professor. Então, indubitavelmente, né, ou seja, sem dúvida alguma, nós estamos vivendo um momento bastante delicado. Seja devido à falta do acesso, onde então os alunos não estão tendo acesso através da tecnologia às suas aulas, seja pela forma que essas aulas estão acontecendo, haja vista os professores não terem sido formados e capacitados para isso, seja em relação às próprias avaliações que a gente aí não tem como realizá-las nesse momento de forma abrangente nisso. Agora, vocês trocaram num ponto muito importante, que é o seguinte: uma das maiores dificuldades que nós temos no nosso país, quando a gente fala de política pública educacional, é a falta da manutenção da política pública. Como nós temos eleições a cada 4 anos, existe a tendência de que o governo que entra, ele descarta absolutamente tudo que fora feito do governo passado. E aí não há sustentabilidade. Segundo ponto importante a se considerar: o profissional de educação, ali que vai assumir a Secretaria Municipal de Educação ou a Secretaria Estadual de Educação, deve ser um profissional técnico. Ele tem que ser escolhido por critérios técnicos, por conhecer da área, e não por uma indicação política. Eu vou dar-lhes aqui um exemplo. Eu falava agora há pouco com a secretária Ana Deise Correia Dória, que é a secretária municipal lá de Maceió. Quando ela chegou lá na rede municipal de ensino de Maceió, ela pegou um município com o IDEB nos anos iniciais de 4,1. O prefeito tomou a decisão de escolher por uma questão técnica e ela permaneceu 8 anos no cargo. 8 anos no cargo, você consegue sim fazer uma política pública. A primeira coisa que ela fez foi um diagnóstico da rede, para entender o que é que ela tinha em mais de 90 escolas dentro do município. Em segundo lugar, ela fez um acordo através do Ministério da Educação com o PNUD e trouxe o PNUD para estruturar todas as vertentes, né, os norteadores que seriam utilizados para a sua educação. Em terceiro lugar, ela provocou formação dos seus professores, para que eles pudessem ter uma boa formação. Em quarto lugar, todas as nomeações da secretaria não foram políticas, foram técnicas. O que é que aconteceu depois de 8 anos? Ela simplesmente está deixando o município o índice de 4,1 da educação fundamental anos iniciais, ela o deixa com 5,4, sendo que a meta dela era de 5,1. Funcionou? Funcionou. Ela fez mágica? Não, ela não fez mágica. Ela fez ciência. Ela utilizou-se de dados, ela fez toda uma avaliação diagnóstica, ela fez a preparação desse professor, né, e levou, além de tudo, uma forma diferente para a sala de aula, que é o que a gente chama do desenvolvimento de competências socioemocionais. Aliás, é algo que parece ser tão novo para todo mundo, mas na hora que você prepara um professor e prepara um aluno e faz com que ele tenha resiliência emocional, autogestão, que é capacidade de foco, de responsabilidade, de determinação e tudo mais, esse aluno aprende mais, ele entrega um resultado melhor. Ao invés de ele aprender a resolver um problema de matemática, de química, de física, ele aprende a resolver problemas.
E é isso que temos que levar adiante. Inclusive, o próprio Japão, a Finlândia, a Noruega, a Estônia, elas acabaram substituindo agora, durante a pandemia, 30% dos seus currículos conteudistas por currículos de desenvolvimento socioemocional. Então, o ponto é assim, existe possibilidade de fazer algo? Existe. Isso tem que permear uma política pública integrada? Sim. E tem que ser uma política pública de Estado e não de governo. Porque a cada mandato que nós passamos, que os políticos passam, infelizmente as coisas se perdem. Eu vou finalizar aqui com um último exemplo. Vocês sabem me dizer qual é a capital entre os 27 estados da federação que tem a melhor educação, seja nos anos iniciais, seja nos anos finais? É Teresina, a capital do Piauí, onde o Instituto Ayrton Senna iniciou um trabalho desde 2001 e que conseguiu minimamente trazer isso até agora. Olha a diferença que você faz. Hoje, Teresina, entre as 27 capitais da nossa federação, tem a melhor educação nos anos iniciais e nos anos finais. Isso é por um acaso? Não é por um acaso. Isso é devido a um trabalho sério de planejamento, de gestão, de formação e, o mais importante, vontade política, fazer com que as coisas aconteçam e se permeiem no decorrer do tempo. Além de uma seriedade, obviamente, de uma metodologia elevada e esse desenvolvimento socioemocional tão importante para aquilo, não é, que foi dito pelo Gabriel, a saúde mental. Olha o que está acontecendo. A maior problemática hoje de saúde mental vem do nosso professor e do nosso aluno por falta do quê? De resiliência emocional, que nada mais é do que uma macrocompetência onde você consegue trabalhá-la em sala de aula se nós efetivamente fizermos isso com intencionalidade.